Você acha que conhece a história de Davi e Golias? Pensa de novo. Todo mundo sabe que Davi matou o gigante com uma pedra, mas ninguém te contou o que aconteceu antes, e muito menos o que aconteceu depois. Hoje você vai ouvir a história completa e vai entender por que Davi não era sortudo. Ele era estrategista. Israel estava em guerra contra os filisteus. 2 montanhas, um vale no meio, os exércitos acampados, um de cada lado. Mas ninguém atacava. Por quê? Porque do lado filisteu havia um problema. Um homem, ou melhor, um gigante. Golias de Gate, 2,90 metros de altura. Alguns dizem que passava de 3 metros. Ele usava uma armadura de bronze que pesava 57 quilos. Só a ponta da lança dele pesava 7 quilos. Mais pesada que uma marreta. E todos os dias, de manhã e à tarde, durante 40 dias, Golias saía e gritava o mesmo desafio. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos servos. E ninguém aceitava. Nem o rei Saul, que era o mais alto de Israel. Nem os soldados mais fortes. Ninguém. Porque Golias não era apenas grande. Ele era guerreiro desde criança. Treinado para matar. Invencível. Então aparece um garoto. 17 anos. Pastor de ovelhas. Nem soldado era. Davi tinha ido ao campo de batalha apenas para levar comida para os irmãos mais velhos que estavam na guerra. Mas quando ele ouviu Golias blasfemando contra o Deus de Israel, algo queimou dentro dele. Os irmãos de Davi zombaram dele. Volta para as ovelhas, garoto. O irmão mais velho até ficou com raiva. Você veio aqui só para ver a batalha, não foi? Mas Davi não se intimidou. Ele foi direto falar com o rei Saul. Eu vou lutar contra esse filisteu. Saul olhou para ele e disse, você não pode lutar contra ele. Você é apenas um jovem. E ele é guerreiro desde a juventude. Foi aí que Davi contou algo que mudou tudo. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho. Eu ia atrás dele, golpeava e arrancava a ovelha da boca dele. E se ele me atacava, eu o agarrava pela juba e o matava. Um leão, um urso, com as próprias mãos. Esse garoto não era comum. E então Davi disse a frase que selou o destino de Golias. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Saul tentou colocar sua armadura em Davi. Elmo de bronze, couraça, espada. Mas Davi tirou tudo. Eu não posso andar com isso. Não estou acostumado. Então ele pegou apenas seu cajado. Desceu até o ribeiro. Escolheu 5 pedras lisas. Colocou na bolsa de pastor. Pegou sua funda. 5 pedras. Não uma, 5. Por quê? Porque Golias tinha 4 irmãos gigantes. Davi estava preparado para a família inteira. E então ele foi. Quando Golias viu Davi vindo, ele ficou ofendido. Sou eu algum cachorro para você vir a mim com paus? Venha e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Golias estava confiante. Ele via um garoto, ruivo, bonito, com um cajado. Parecia piada, mas Davi respondeu. E a resposta dele é uma das falas mais épicas da Bíblia. Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos batalhões de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E os cadáveres do exército filisteu servirei hoje mesmo às aves e aos animais. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não era bravata, era profecia. Golias começou a andar em direção a Davi, armadura brilhando, lança erguida. Davi correu, não fugiu, correu em direção ao gigante. Colocou a mão na bolsa, pegou uma pedra, girou a funda e soltou. A pedra voou, certeira. Atingiu Golias bem na testa, a única parte do corpo dele que não tinha proteção. Golias caiu, de cara no chão. O impacto foi tão forte que a terra tremeu, mas a história não acabou aí. Davi correu até Golias, pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram seu campeão morto, fugiram, e Israel os perseguiu. Foi massacre. Agora vem a parte que ninguém fala. Davi não era sortudo, ele era atirador de elite. Pastores naquela época usavam fundas para proteger ovelhas. E eles treinavam tanto que acertavam alvos a mais de 100 metros de distância.
A Bíblia diz em Juízes 20 que havia 700 atiradores canhotos de Benjamim, que atiravam pedras com a funda e acertavam um fio de cabelo sem errar. Davi era desse nível. Ele não teve sorte, ele tinha habilidade. E mais, Golias era lento. Ele usava 57 quilos de armadura. Ele não conseguiria alcançar Davi, e Davi sabia disso. Davi escolheu a arma certa, a distância certa e o momento certo. Não foi milagre, foi estratégia. Mas o milagre foi Deus dar a Davi a coragem para enfrentar o impossível e a fé para acreditar que venceria. Então, o que essa história nos ensina? Primeiro, Deus não te chama para lutar do jeito dos outros. Saul queria que Davi usasse armadura. Davi recusou. Ele lutou do jeito dele, com o que ele sabia fazer. Segundo, suas batalhas passadas te preparam para as futuras. Davi matou leão e urso sozinho no deserto. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, mas aquilo o preparou para Golias. Terceiro, o gigante sempre grita antes de cair. Golias berrou por 40 dias, intimidou um exército inteiro, mas bastou uma pedra para calá-lo. No quarto, você não precisa da aprovação dos outros para obedecer a Deus. Os irmãos de Davi zombaram. Saul duvidou, Golias desprezou. Mas Davi foi. E quinto, quando Deus está contigo, o tamanho do gigante não importa. Você tem um gigante na sua frente, um problema que parece impossível, uma situação que todos dizem que você não vai vencer. Então pegue sua pedra, não a dos outros, a sua, aquela que Deus te deu, aquela habilidade, aquele dom, aquela fé, e corra em direção ao gigante. Porque a batalha não é sua, é do Senhor. Se essa história impactou você, deixe seu amém nos comentários, compartilhe com quem está enfrentando um gigante e se inscreva no canal Blindados pela Luz. Porque quem anda na luz nunca caminha sozinho. E lembra, o gigante grita, mas ele cai.